A sala estava silenciosa, e o silêncio parecia se estender de maneira interminável, preenchendo os espaços entre os móveis, envolvendo as paredes, repousando sobre o chão que refletia um brilho quase apagado. Cada detalhe parecia imerso em uma calma que não se apressava, que não buscava conclusão, que apenas se mantinha presente. O relógio na parede emitia um som constante, marcado, previsível, e cada tique se arrastava como se demorasse mais do que deveria, prolongando a sensação de que o tempo não avançava de fato, apenas permanecia imóvel, como se aguardasse sem expectativa alguma. A luz que entrava pela janela não era intensa, não era fraca, era apenas uma luz comum que se espalhava devagar pelo ambiente, iluminando objetos simples que nada faziam além de estar ali. Imóveis, imóveis como se sempre tivessem estado, imóveis como se sempre estivessem destinados a permanecer. E nesse cenário de quietude quase absoluta, a mente divagava, sem pressa, sem propósito, sobre a remota e quase impensável possibilidade de que, em algum lugar, em algum momento, criaturas da noite, os vampiros, pudessem de fato existir. E como essa existência, por mais improvável que parecesse, alteraria, de maneiras sutis e profundamente tediosas, a rotina tão previsível e sem grandes sobressaltos da vida cotidiana, transformando o ordinário em algo ainda mais ordinário, mas com um leve, quase imperceptível toque de uma complicação que ninguém realmente desejaria enfrentar. Uma complicação que se manifestaria não em grandes dramas ou perseguições noturnas, mas sim em uma série de pequenas, repetitivas e exaustivas adaptações que tornariam a sobrevivência, no sentido mais prosaico da palavra, uma tarefa ainda mais árdua, ainda mais desprovida de qualquer emoção ou aventura que pudesse justificar o esforço. A ideia de vampiros, por exemplo, não traria consigo o frisson do perigo iminente, nem a adrenalina de uma caçada noturna, mas sim uma série de inconvenientes burocráticos e logísticos que se acumulariam lenta e inexoravelmente, como a poeira que se deposita sobre os móveis esquecidos, uma poeira fina e persistente, que, por mais que se tente remover, sempre retorna, em camadas quase imperceptíveis, mas que, com o tempo, se torna uma presença inegável, uma parte intrínseca da paisagem, da mesma forma que a existência de vampiros se tornaria, não um evento cataclísmico, mas uma nova camada de tédio e complicação na já complexa tapeçaria da vida moderna. Imagine, por um instante, a necessidade de adaptar os horários de trabalho, não por causa do trânsito ou das reuniões intermináveis, mas porque à luz do sol essa presença tão comum e tão pouco notada se tornaria um fator de risco, uma ameaça constante que exigiria uma reengenharia completa da jornada diária, transformando o simples ato de ir ao supermercado em uma operação complexa, que demandaria planejamento meticuloso, verificação constante das condições climáticas e a aquisição de equipamentos de proteção solar, que, por si só, já seria um fardo, um peso adicional a ser carregado, uma despesa extra a ser contabilizada. E tudo isso, é claro, sem a menor garantia de que, mesmo com todas as precauções, o encontro indesejado não ocorreria, um encontro que não seria dramático, mas apenas cansativo, um embate de vontades que se arrastaria sem clímax, sem resolução, apenas mais um item na lista interminável de coisas a serem feitas, de problemas a serem resolvidos, de detalhes a serem gerenciados, em um mundo que, com a presença dos vampiros, se tornaria ainda mais detalhado, ainda mais minucioso em suas exigências, ainda mais exaustivo em suas rotinas. A questão da alimentação, por exemplo, seria um ponto de atrito constante, não pela ameaça de ser drenado, mas pela inconveniência de ter que lidar com a escassez de doadores voluntários, ou com a necessidade de regulamentar a doação de sangue de uma forma que não perturbasse o fluxo normal da vida, que já é por si só tão regulado, tão padronizado, tão previsível em suas demandas e ofertas. As campanhas de doação de sangue, que hoje já enfrentam seus próprios desafios de engajamento e logística,
se tornariam ainda mais complexas, e com a introdução de novos protocolos de segurança, de triagem, de armazenamento, de transporte. Tudo isso para garantir que o produto chegasse ao consumidor em condições ideais, sem que houvesse qualquer tipo de contaminação ou desperdício, o que, convenhamos, já é uma preocupação constante em qualquer cadeia de suprimentos. Mas que no caso do sangue ganharia uma dimensão extra de burocracia e vigilância, transformando o ato de doar em um processo ainda mais demorado, ainda mais cheio de formulários a serem preenchidos, de perguntas a serem respondidas, de exames a serem feitos. Tudo isso para a manutenção de uma coexistência que, no fundo, ninguém realmente pediu, mas que, uma vez estabelecida, exigiria uma adaptação contínua, uma resignação silenciosa diante de uma nova realidade que, em vez de trazer o fascínio do sobrenatural, traria apenas o cansaço da rotina adaptada, da vida ajustada a um novo conjunto de regras, que, por mais que se tentasse ignorar, estariam sempre ali, presentes, como um zumbido constante no fundo da mente, um lembrete de que o mundo, embora parecesse o mesmo, havia mudado de uma forma que o tornava apenas mais complicado, mais maçante, mais propenso a pequenas irritações e grandes burocracias. As reuniões de condomínio, que já são por natureza um exercício de paciência e resignação, se tornariam ainda mais arrastadas, com a inclusão de pautas intermináveis sobre a instalação de cortinas blackout em todas as áreas comuns, a regulamentação do uso de água nas cozinhas dos apartamentos e a discussão exaustiva sobre a melhor forma de iluminar as garagens subterrâneas, garantindo que nenhum raio de sol, por mais tênue que fosse, pudesse penetrar e causar algum tipo de desconforto ou, na pior das hipóteses, uma emergência que exigiria a mobilização de recursos e a interrupção de atividades, que por si só já são tão meticulosamente planejadas e executadas, como a coleta seletiva do lixo ou a manutenção dos elevadores, que, aliás, precisariam de uma revisão em seus sistemas de iluminação interna para que não houvesse qualquer tipo de claridade excessiva que pudesse, de alguma forma, perturbar a sensibilidade visual de algum morador noturno, que afinal também paga suas taxas condominiais, tem direito a um ambiente que respeite suas peculiaridades, suas necessidades específicas, que, embora diferente das nossas, não deixam de ser legítimas e que, portanto, precisam ser consideradas com a mesma seriedade e o mesmo nível de detalhe que se dedica à escolha da cor das paredes do hall da entrada, ou à negociação do contrato com a empresa de segurança, que, por sua vez, também precisaria adaptar seus protocolos, treinando seus funcionários para lidar com situações que antes pertenciam apenas ao reino da ficção, mas que agora, com a presença dos vampiros, se tornariam a parte integrante do dia a dia do cotidiano, da rotina, adicionando mais uma camada de complexidade, mais um item à lista de preocupações que já é tão extensa, tão abrangente, tão exaustiva em sua totalidade. As regulamentações governamentais, por sua vez, se tornariam um labirinto ainda mais intrincado, com a criação de novas agências e departamentos dedicados exclusivamente à coexistência entre interespécies, ou, mais especificamente, à gestão da população vampírica e suas intenções com os humanos, o que, convenhamos, já é um desafio hércules em qualquer esfera da administração pública, mas que nesse contexto ganharia contornos de uma complexidade quase insuperável, com a necessidade de desenvolver novos códigos de conduta, novas leis de zoneamento para áreas de repouso diurno, novas diretrizes para o descarte de resíduos orgânicos de origem peculiar e, é claro, a implementação de um sistema de identificação e registro que, por mais que se tentasse simplificar, acabaria se tornando um emaranhado de formulários, carimbos e assinaturas, exigindo a presença física em repartições públicas que, por sua vez, precisariam adaptar seus horários de funcionamento para atender, né, a demanda noturna, que implicaria em custos adicionais de iluminação, segurança e pessoal, que, no final das contas, seriam repassados para o contribuinte,
na forma de impostos ainda mais elevados, ou de taxas e emolumentos que se somariam à já pesada carga tributária, tornando a vida ainda mais cara, ainda mais burocrática, ainda mais enfadonha. Em sua previsibilidade de despesas e obrigações, e tudo isso sem mencionar a infinidade de comitês, subcomitês e grupos de trabalho que seriam formados para discutir cada minúcia dessas novas regulamentações, com reuniões que se arrastariam por horas a fio, sem se chegasse a uma conclusão definitiva, apenas a mais uma discussões, a mais discussões, mais pontos de vista a serem considerados, mais emendas a serem propostas, mais deliberações a serem tomadas, em um ciclo interminável de debates, que, no fundo, não levariam a lugar nenhum, apenas a mais papelada, mais altas, mais atas, mais relatórios, mais documentos a serem arquivados em pastas, que se acumulariam lenta e inexoravelmente nas prateleiras empoeiradas do escritório, que por sua vez também precisariam de uma adaptação em seu sistema de ventilação, para garantir que o ar circulasse de forma adequada, sem que houvesse qualquer tipo de estagnação que pudesse, de alguma forma, contribuir para a proliferação de ácaros ou de outros micro-organismos que, embora invisíveis a olho nu, estariam ali presentes como um lembrete constante da fragilidade da existência, da impermanência de todas as coisas, da inevitabilidade do tédio. O mercado de trabalho, esse organismo vivo e em constante mutação, também sofreria transformações, mas não da forma chamante que se vê nos filmes, com caçadores de vampiros e cientistas geniais desenvolvendo curas mirabolantes, mas sim de uma maneira muito mais prosaica, muito mais mundana, com o surgimento de novas profissões que seriam, em sua essência, tão entediantes quanto as que já existem, ou talvez até mais, como por exemplo, o especialista em iluminação noturna para ambientes urbanos, cuja função seria mapear cada poste de luz, cada luminária de rua, cada letreiro luminoso, garantindo que a intensidade e o espectro da luz estivessem dentro dos parâmetros estabelecidos pelas novas normas de segurança vampíricas, evitando assim qualquer tipo de ofuscamento, ou pior ainda, de queimadura acidental em algum transeunte noturno, que porventura estivesse apenas caminhando tranquilamente pela calçada, absorto em seus próprios pensamentos, sem a menor intenção de causar qualquer tipo de problema, mas que por uma falha na iluminação pública poderia se tornar uma vítima de um incidente que, embora não fosse fatal, seria no mínimo constrangedor, o que geraria uma série de relatórios, de investigações, de processos administrativos que arrastariam por meses ou até anos nos tribunais, consumindo tempo e recursos que poderiam ser empregados em atividades muito mais produtivas ou pelo menos menos maçantes. Haveria também um consultor de segurança residencial para residências com moradores noturnos. Passaria horas a fio inspecionando cada fresta, cada janela, cada porta, cada telhado, cada canto da casa, verificando a vedação, a espessura das cortinas, a eficácia dos filtros ultravioleta, a integridade das persianas, a funcionalidade do sistema de alarme, tudo isso para garantir que o ambiente estivesse completamente isolado da luz solar durante o dia, transformando a casa em uma espécie de bunker, um refúgio seguro que, embora oferecesse proteção, também poria uma série de restrições, de limitações, de adaptações que tornariam a vida doméstica ainda mais previsível, ainda mais rotineira, ainda mais desprovida de qualquer espontaneidade, de qualquer surpresa, de qualquer emoção. E para completar o quadro, surgiria o especialista em logística de suprimentos sanguíneos, que passaria seus dias organizando rotas de entrega, monitorando estoques, verificando prazos de validade, garantindo a temperatura ideal de armazenamento, tudo isso para que o sangue chegasse fresco e seguro a seus destinatários, em um processo que seria tão complexo e tão sujeito a falhas quanto qualquer outra cadeia de suprimentos, mas que,
por envolver um produto tão vital, exigiria um nível de atenção e de detalhe que beiraria a obsessão, transformando a vida desses profissionais em uma sucessão interminável de planilhas, de gráficos, de relatórios, de reuniões, telefonemas, e-mails, de tudo. Aquilo que já torna o trabalho tão receptivo, repetitivo, tão cansativo, tão monótono em sua essência. O sistema educacional, essa engrenagem fundamental da sociedade, também não escaparia ileso, mas as mudanças não seriam da introdução de aulas de autodefesa contra criaturas da noite, ou de história da caça aos vampiros, mas sim da inclusão de novas disciplinas que seriam, em sua essência, tão tediosas quanto as que já compõem o currículo, ou talvez até mais, como, por exemplo, a disciplina de higiene e segurança em ambientes de convivência interespécies, que abordaria com minúcia exaustiva os ambientes, os protocolos de limpeza de superfícies, a importância da ventilação adequada em espaços fechados, a correta utilização de equipamentos de proteção individual, como óculos de sol com fator ultravioleta elevado e luvas de proteção, e a necessidade de manter uma distância segura de indivíduos que apresentassem sensibilidade à luz. Tudo isso para garantir que o ambiente escolar fosse um local seguro e propício ao aprendizado, sem que houvesse qualquer tipo de incidente, ou, na pior das hipóteses, uma contaminação cruzada de fluidos corporais que, embora não fosse fatal, geraria uma série de notificações de relatórios, de reuniões com os pais, de suspensões de advertências, de tudo aquilo que já torna a vida escolar tão burocrática, tão cheia de regras e regulamentos que muitas vezes me parece existir apenas para serem quebrados, ou pior ainda, para serem ignorados. Haveria também a disciplina de ética e protocolo de interação com seres noturnos, que ensinaria, com uma seriedade quase cômica, as formas corretas de se dirigir a um vampiro, os gestos apropriados, as expressões faciais adequadas, os temas de conversa a serem evitados, a importância de não fazer perguntas pessoais sobre a idade ou a origem, a necessidade de respeitar o espaço pessoal, a conveniência de não oferecer alimentos ou bebidas que pudessem ser considerados ofensivos. Tudo isso para garantir que as interações sociais transcorressem de forma harmoniosa, sem que houvesse qualquer tipo de mal-entendido, ou, na pior das hipóteses, uma gafe que pudesse gerar um constrangimento generalizado. Ou, ainda pior, uma reclamação formal, que seria encaminhada à ouvidoria da instituição e que geraria uma série de e-mails, de telefonemas, de reuniões, de tudo aquilo que já torna a vida acadêmica tão cheia de formalidades, tão repleta de rituais, que muitas vezes parecem existir apenas para serem cumpridos, ou pior, para serem esquecidos. E para completar o quadro, surgiria a disciplina de gestão de recursos sanguíneos e alternativas nutricionais, que abordaria com profundidade, quase desnecessária, os diferentes tipos sanguíneos, as técnicas de armazenamento e conservação, as formas de identificar a qualidade do sangue, as alternativas nutricionais para aqueles que não podem ou não quisessem consumir sangue humano, como, por exemplo, o sangue sintético ou os suplementos vitamínicos à base de ferro. Tudo isso para garantir que a população vampírica tivesse um acesso a uma dieta equilibrada e saudável, sem que houvesse qualquer tipo de deficiência nutricional ou, na pior das hipóteses, uma anemia que pudesse comprometer a saúde e o bem-estar dos indivíduos, e que geraria uma série de exames, de diagnósticos, de tratamentos, de tudo aquilo que já torna a vida hospitalar tão cansativa, tão cheia de procedimentos, que muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem questionados. O setor de entretenimento, que em sua essência busca a distração e o escapismo, também se veria obrigado a se adaptar, mas não com a criação de novos gêneros de filmes de terror que explorassem a temática vampírica de forma realista, ou de jogos de videogame que simulassem a vida noturna de um vampiro, mas sim com a introdução de novas formas de lazer que seriam, em sua essência, tão tediosas quanto as que já preenchem o tempo livre, ou talvez até mais, como, por exemplo, as sessões de cinema diurnas,
seriam realizadas em salas completamente vedadas à luz solar, com sistemas de ventilação reforçados e cadeiras especiais que permitissem uma posição de repouso confortável para aqueles que estivessem em seu período de descanso e que exibiriam filmes que, por sua vez, seriam cuidadosamente selecionados para não conter cenas de luz intensa ou de movimentos bruscos que pudessem perturbar a sensibilidade visual dos espectadores noturnos, resultando em uma programação que seria, na maioria das vezes, composta por documentários sobre a vida de insetos em ambientes escuros ou por filmagens experimentais que explorassem a ausência de cor e a lentidão do tempo. Tudo isso para garantir que a experiência cinematográfica fosse o mais relaxante, o mais inerte possível, sem que houvesse qualquer tipo de excitação ou, na pior das hipóteses, um susto que pudesse gerar um sobressalto e, consequentemente, uma série de reclamações que seriam encaminhadas à gerência do cinema e que gerariam uma série de e-mails, de telefonemas, de reuniões, de tudo aquilo que já torna a vida corporativa tão burocrática, tão cheia de protocolos que muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem ignorados. Haveria também os parques temáticos noturnos, que seriam construídos com materiais que absorvessem a luz, com atrações que se movessem em velocidades reduzidas e que não emitissem sons muito altos, com restaurantes que servissem apenas alimentos e bebidas que não contivessem alho ou outros ingredientes que pudessem ser considerados irritantes. Tudo isso para garantir que a diversão fosse o mais contida, o mais previsível possível, sem que houvesse qualquer tipo de euforia, ou, na pior das hipóteses, um grito de alegria que pudesse ser interpretado como um sinal de perigo e, consequentemente, gerar uma série de alarmes que seriam acionados, que levariam à evacuação do parque, e que gerariam uma série de relatórios, de investigações, de processos administrativos que se arrastariam por meses ou até anos nos tribunais, consumindo tempo e recursos poderiam ser empregados em atividades muito mais produtivas, ou pelo menos menos maçantes. E para complementar o quadro, surgiria a indústria de turismo de cavernas e subterrâneos, que passaria a ser um dos destinos mais procurados, não pela beleza das formações rochosas ou pela emoção da exploração, mas, pela garantia da escuridão e de temperaturas amenas, com guias turísticos que falariam em voz baixa e que evitariam qualquer tipo de movimento brusco, com roteiros que se concentrariam na observação silenciosa das estalactites ou estalagmites, ou na contemplação da ausência de luz. Tudo isso para garantir que a viagem fosse o mais introspectiva, o mais monótona possível, sem que houvesse qualquer tipo de aventura, ou, na pior das hipóteses, um escorregão que pudesse gerar um ferimento e, consequentemente, uma série de atendimentos médicos seriam realizados no local e que gerariam uma espécie de formulários de exames, de diagnósticos, de tudo aquilo que já torna a vida hospitalar tão cansativa, tão cheia de procedimentos, que muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem questionados. A moda A moda, essa expressão efêmera da individualidade, do espírito do tempo, também se veria forçada a se curvar às novas realidades, mas não com a criação de vestimentas, nenhuma vestimenta dramática e gótica, ou de acessórios com símbolos de proteção contra o mal, mas sim com a proliferação de peças de vestuário, que seriam, em sua essência, tão tediosas quanto as que compõem o guarda-roupa ou talvez até mais, como por exemplo as roupas com proteção ultravioleta integrada, que se tornariam um item indispensável no dia a dia, com tecidos densos e cores escuras que absorvessem a luz, e com modelagens que cobrissem o máximo possível do corpo, transformando o ato de se vestir em uma espécie de ritual de blindagem, uma preparação para enfrentar um mundo que, embora parecesse o mesmo,
agora exigiriam uma atenção redobrada aos detalhes, uma preocupação constante com a exposição, uma vigilância ininterrupta contra os raios solares, que por mais que tentasse ignorar, estariam ali presentes, como um lembrete constante da fragilidade da pele humana, da impermanência da juventude, da inevitabilidade do envelhecimento. Haveria também os chapéus de abas largas e os óculos de sol com lentes escuras e fator de proteção elevado, que se tornariam um acessório onipresente, não por uma questão de estilo, mas por uma necessidade prática, uma ferramenta de sobrevivência em um mundo por, que por uma necessidade prática, né? Uma ferramenta de sobrevivência em um mundo que, com a presença dos vampiros, se tornaria ainda mais sombrio, ainda mais introspectivo em suas manifestações visuais. E tudo isso sem mencionar a infinidade de cremes e loções com fator de proteção solar altíssimo, que se tornariam um item de primeira necessidade, com texturas pegajosas e cheiros neutros que atraíssem a atenção indesejada e que seriam aplicados em camadas generosas sobre a pele, transformando o ato de se cuidar em uma espécie de ritual de camuflagem, uma preparação para se misturar à paisagem, para passar despercebido, para não chamar a atenção para si, para não se destacar em um mundo que, com a presença dos vampiros, se tornaria ainda mais homogêneo, ainda mais padronizado em suas aparências, ainda mais desprovido de qualquer individualidade que pudesse de alguma forma ser interpretada como um convite, ou na pior das hipóteses, como um desafio. A culinária, essa arte milenar que nos conecta com a cultura, com os prazeres da vida, também sofreria, também sofreria essas adaptações, mas não com a criação de pratos exóticos à base de sangue ou de receitas secretas para afastar criaturas da noite, mas sim com a proliferação de restrições e de substituições que seriam, em sua essência, tão tediosas quanto as que já enfrentamos no dia a dia, ou talvez até mais, como por exemplo a proibição do uso de alho em espaços públicos, que implicaria uma reengenharia completa de cardápios em restaurantes e lanchonetes, padarias e buffets, em todos os lugares onde a comida é preparada e servida, transformando o ato de comer fora em uma espécie de jogo de adivinhação, uma busca incessante por pratos que não contivessem ingrediente proibido ou que não tivessem sido preparados em superfícies que tivessem ido em contato com ele, o que, convenhamos, já é um desafio para quem tem alergias alimentares, mas que no caso do alho ganharia uma dimensão extra de paranoia e de vigilância, transformando o simples ato de pedir uma pizza em uma negociação complexa, que demandaria perguntas minuciosas sobre a origem dos ingredientes, sobre os processos de preparo, sobre a limpeza dos utensílios, tudo isso para garantir que não houvesse qualquer tipo de contaminação cruzada, ou, na pior das hipóteses, uma reação adversa que, embora não fosse fatal, seria no mínimo constrangedora e que geraria uma série de desculpas, de explicações, de pedidos de desculpa e tudo aquilo que já torna a vida social tão cheia de formalidades, tão repleta de rituais que muitas vezes parecem existir apenas para serem cumpridos, ou pior ainda, para serem ignorados. Haveria também a popularização de substitutos do alho, como o alho negro ou o alho poró, né, sem odores fortes, que seriam utilizados em receitas que, por sua vez, seriam cuidadosamente elaboradas para disfarçar a ausência do sabor original, resultando em pratos que seriam, na maioria das vezes, insossos, sem graça, sem personalidade. Tudo isso para garantir que a alimentação fosse o mais neutra, o mais inofensiva possível, sem que houvesse qualquer tipo de sabor marcante, ou, na pior das hipóteses, um aroma que pudesse ser interpretado como um sinal de perigo e, consequentemente, gerar uma série de olhares desconfiados ou, ainda pior, uma denúncia formal que seria encaminhada à vigilância sanitária e que geraria uma série de inspeções, de multas, de interdições, de tudo aquilo que já torna a vida comercial tão arriscada, tão cheia de regulamentações, que muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidas, ou pior ainda, para serem questionadas.
Para completar o quadro, surgiria a indústria de alimentos fortificados com ferro e vitaminas, que passaria a ser um dos setores mais promissores, não pela inovação ou pela criatividade, mas pela necessidade de suprir as deficiências nutricionais de uma população que, por uma série de razões, estaria consumindo menos carne vermelha e outros alimentos ricos em ferro, com produtos que seriam, na maioria das vezes, sem sabor, sem textura, sem apelo visual. Tudo isso para garantir que a saúde fosse o mais estável, o mais previsível possível, sem que houvesse qualquer tipo de complicação ou, na pior das hipóteses, uma anemia que pudesse gerar uma série de exames de diagnósticos, de tratamentos, de tudo aquilo que já torna a vida hospitalar tão cansativa, tão cheia de procedimentos, que muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem questionados. A arquitetura e o urbanismo que moldam o espaço em que vivemos também passariam por uma série de adaptações, mas não com a construção de fortalezas impenetráveis ou de cidades subterrâneas, mas sim com a proliferação de elementos que seriam, em sua essência, tão tediosos quanto os que já compõem a paisagem urbana ou talvez até mais, como por exemplo a obrigatoriedade de janelas com vidros duplos e películas ultravioleta de alta performance, que se tornariam um padrão em todas as novas construções e que seriam instaladas em edifícios residenciais, comerciais, públicos, em todos os lugares onde a luz solar pudesse de alguma forma penetrar e causar algum tipo de desconforto ou, na pior das hipóteses, uma emergência que exigiria a mobilização de recursos e a interrupção de atividades, que por si só já são tão meticulosamente planejadas e executadas, como a limpeza das fachadas ou a manutenção dos jardins verticais, que, aliás, precisariam de uma revisão em seus sistemas de irrigação para que não houvesse qualquer tipo de gotejamento que pudesse de alguma forma perturbar a sensibilidade térmica de algum morador noturno, que afinal também paga suas taxas, tem direito a um ambiente que respeite suas peculiaridades, suas necessidades específicas que, embora diferentes da nossa, não deixam de ser legítimas e que, portanto, precisam ser consideradas com a mesma seriedade e o mesmo nível de detalhe que se dedica à escolha da cor das paredes do hall de entrada. Por sua vez, também precisaria se adaptar aos protocolos, treinando seus funcionários para lidar com situações que antes pertenciam apenas ao reino da ficção, mas que agora a presença dos vampiros se tornaria uma parte integrante do dia a dia, do cotidiano, da rotina, adicionando mais uma camada de complexidade, mais um item à lista de preocupações que já é tão extensa e tão abrangente, tão exaustiva em sua totalidade. O transporte, seja ele público ou privado, também se veria obrigado a se reconfigurar, mas não com a criação de veículos blindados ou de rotas secretas para evitar encontros noturnos, mas sim com a proliferação de adaptações que seriam, em sua essência, tão tediosas quanto as que já enfrentamos no dia a dia, ou talvez até mais, como por exemplo, a instalação de películas escuras em todos os ônibus, trens, metrôs, táxis, o que implicaria uma redução significativa da visibilidade externa, transformando a paisagem urbana em uma sucessão de borrões e sombras, e tornando a experiência de viajar em um transporte público ainda mais claustrofóbica, ainda mais monótona em sua previsibilidade de escuridão. E tudo isso sem mencionar a necessidade de adaptar os horários de pico, que passariam a ser noturnos, o que geraria uma série de desafios logísticos, com a necessidade de aumentar a frota de veículos durante a noite e de reduzir durante o dia, o que, convenhamos, já é um problema para qualquer sistema de transporte público, mas que no caso da presença de vampiros ganharia uma dimensão extra de complexidade, com a necessidade de treinar os motoristas para dirigir em condições de baixa luminosidade e de equipar os veículos com sistemas de iluminação interna que fossem suaves e que não causassem qualquer tipo de ofuscamento, ou, na pior das hipóteses, uma irritação que pudesse gerar uma série de reclamações que seriam encaminhadas à ouvidoria da empresa, que gerariam uma série de e-mails, de telefonemas, reuniões, tudo aquilo que já torna a vida corporativa tão burocrática, cheia de protocolos que, muitas vezes, parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem ignorados.
Haveria também a popularização de veículos particulares com sistemas de vedação e de iluminação interna que permitissem a circulação durante o dia, transformando o carro em uma espécie de cápsula de proteção, um refúgio que, embora oferecesse privacidade, também imporia uma série de restrições e limitações de adaptações que tornariam a vida automotiva mais previsível, ainda mais rotineira, ainda mais desprovida de qualquer espontaneidade, de qualquer surpresa, de qualquer emoção. E, para completar o quadro, surgiria a indústria de bicicletas, patinetes elétricos, com capotas e para-brisas com proteção ultravioleta. Passaria a ser um dos meios de transporte mais procurados, não pela sustentabilidade ou pela prática, mas pela garantia de proteção contra os raios solares, com modelos que seriam, na maioria das vezes, pesados, desajeitados, que exigiriam um esforço físico considerável para serem manobrados. Tudo isso para garantir que o deslocamento fosse o mais seguro, o mais previsível possível, sem que houvesse qualquer tipo de aventura ou, na pior das hipóteses, uma queda que pudesse gerar um ferimento, e, consequentemente, uma série de atendimentos médicos seriam realizados no local, e que gerariam uma série de formulários, de exames, de diagnósticos, de tudo aquilo que já torna a vida hospitalar tão cansativa, tão cheia de procedimentos, que muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem questionados. A comunicação, essa tão invisível que conecta as pessoas e dissemina informações, também se veria obrigada a se adaptar, mas não com a criação de códigos secretos para se comunicar em meio a um apocalipse vampírico, ou de redes de rádio clandestina para transmitir alertas sobre a presença de criaturas da noite, mas sim com a proliferação de adaptações, que seriam em sua essência tão tediosas quanto as que já enfrentamos no dia a dia, ou talvez até mais, como, por exemplo, a necessidade de adaptar os horários de telejornais e programas de entrevista, que passariam a ser transmitidos predominantemente durante a noite, o que geraria uma série de desafios para as emissoras, com a necessidade de renegociar contratos com anunciantes, de adaptar a grande programação, de treinar os apresentadores para lidar com a baixa luminosidade dos estúdios, de equipar câmeras com filtros especiais que permitissem a captação de imagens em ambiente com pouca luz. Tudo isso para garantir que a informação chegasse ao público de forma adequada, de forma compreensível, sem que houvesse qualquer tipo de distorção, ou, na pior das hipóteses, uma falha técnica que pudesse gerar uma série de reclamações que seriam encaminhadas à ouvidoria da emissora e gerariam uma série de e-mails, telefonemas, reuniões, tudo aquilo que já torna tudo chato, né? Muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos ou, pior ainda, para serem ignorados. Haveria também a popularização de aplicativos de mensagem, de redes sociais com modos noturnos aprimorados, que só se tornariam a principal forma de comunicação entre as pessoas, com interfaces escuras, fontes claras, que reduzissem o brilho da tela e com funcionalidades que permitissem o envio de mensagem de voz, de vídeo, em ambientes com pouca luz, transformando a interação social em uma espécie de sussurro digital, um diálogo silencioso. Embora oferecesse praticidade, também imporia uma série de restrições, de limitações, de adaptações que tornariam a vida social ainda mais previsível, ainda mais rotineira, ainda mais desprovida de qualquer espontaneidade. E, para completar o quadro, surgiria a indústria de publicações impressas, com tintas especiais que absorvessem a luz. Passaria a ser um dos meios de comunicação mais procurados, não pela qualidade do conteúdo ou pela beleza do design, mas pela garantia de que a leitura pudesse ser feita em ambientes com pouca luz, com livros, revistas e jornais que seriam, na maioria das vezes, pesados, desajeitados, e que exigiriam um esforço visual considerável para serem lidos. Tudo isso para garantir que a informação fosse o mais acessível, o mais previsível possível, sem que houvesse qualquer tipo de aventura ou, na pior das hipóteses, uma dor de cabeça que pudesse gerar uma série de atendimentos médicos que seriam realizados no local e que gerariam uma série de formulários, de exames, de diagnósticos, de tudo aquilo que já torna a vida hospitalar tão cansativa, tão cheia de procedimentos. Muitas vezes parecem existir apenas para serem seguidos, ou pior ainda, para serem questionados. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, Como Seria o Mundo
se os vampiros existissem, por que a gente não sobreviveria ao tédio? É, é um projeto teste. Se gostarem, me dê o feedback, me fala o que vocês gostariam que melhorasse, se o tom de voz tá bom, se estão gostando da história. Tudo isso vale muito a pena para o canal que está começando agora. Então eu aceito todo comentário de bom grado, viu? Muito obrigado. E tem uma parte 2 dessa história, que é essa parte dos vampiros não terminaram. Mas me digam se vocês gostaram, se têm curiosidade para mais, se desejam mais desse conteúdo.